Então vamos lá, para a nossa palestra de hoje. O tema é comunicação não violenta. Eu acho que assim, não vai ter como ninguém sair daqui pensando, agora eu entendi por que eu vim hoje ouvir essa palestra. O propósito é esse, né? As intuições foram seguidas para que a maioria de vocês saia daqui pensando assim, agora eu entendi por que eu tive que ir no Ser Luz hoje ouvir esse diálogo consciencial, essa palestra. Aí já é uma chamada também que para Jeremias sempre lembra, né? A gente tem mania de vir para casa, aí tá ouvindo as coisas da palestra e pensando no vizinho, tem que falar isso pro meu pai, pro meu chefe, pra minha chefe, pra um colega de trabalho. Não é pra gente. É pra gente que veio aqui. Se a gente puder compartilhar lá fora, maravilhoso. Mas vamos parar de pensar lá fora, vamos aplicar na gente. A palestra é pra gente. Afinal de contas, nós viemos aqui buscar esse conhecimento, né? Comunicação não violenta. Aí eu vou pedir que vocês deem dois focos durante aqui os meus comentários, esse diálogo consciencial que a gente vai fazer. O primeiro foco é como você se comunica consigo mesmo e o que isso tem causado na sua vida. Ou seja, como é que você se comunica com você mesmo e o que isso tem causado no seu dia a dia. E o outro foco que eu peço que vocês deem é como vocês têm se comunicado com os outros ao seu redor. Companheiro, companheira, esposa, esposo, relacionamento, namoro, família, base, gente, dessa sociedade aí que é a nossa família, né? Profissionalmente, como é que vocês estão se comunicando com as pessoas e o que isso está gerando na vida de vocês? Na rua, no trânsito, numa fila, no mercado. Vamos prestar atenção como é que está essa nossa comunicação. Será que ela está violenta? E por isso a gente está gerando tanto problema, tanto atrapalho? Vamos entender um pouquinho sobre essa comunicação não violenta. Existem muitas formas de comunicação violenta, que são até sutis, mas machucam demais. Diria que sutil, igual o veneno de uma jararaca. Vai matando o outro, a relação, só que demora mais essa dor. Ou seja, o veneno da jararaca a gente tem algumas horas. Agora, essa comunicação violenta, gente, ela destrói casamento, ela destrói família, ela destrói sociedade. Por que sociedade quase nunca dá certo? Todo mundo ouve muito falar disso, né? Por causa dessa comunicação. Sabe, é sempre uma forma violenta de se comunicar com o outro e também de receber essa comunicação violenta. Então, olha o que a gente tem que prestar atenção. A gente está falando da comunicação não violenta no aspecto sutil dela. Sutil, e eu vou trazer essa diferença. Qual é o aspecto gritante da comunicação violenta? Xingamento, quando você grita com a pessoa. Isso é a comunicação violenta. Eu falei até não violenta, né? A comunicação violenta bem clara é essa, quando você xinga, quando você briga, quando você, enfim, põe toda a sua energia, sua raiva, sua mágoa para fora. Mas tem aquela hora que você tenta esconder, mas mesmo assim você machuca o outro. São essas sutis, são as mais complicadas. Para que serve a comunicação, gente? Para a gente se conectar com o outro, não é? Até os bichos se comunicam e assim eles se conectam entre si. Né? Os bichos ali, a alcateia, enfim, cada bicho a sua comunhão ali, a sua congregação. Nós também, seres humanos, nós precisamos disso para viver. E a gente gosta sempre de lembrar, não por acaso, estamos aqui quase 8 bilhões de seres humanos encarnados. 2 vezes, 3 vezes mais desencarnados. Aí eu pergunto para vocês, estamos dentro de uma casa espírita de Umbanda. A gente se comunica com os que estão do lado de lá também? O tempo inteiro, 24 horas por dia, inclusive quando a gente está dormindo. Então, gente, a comunicação a gente usa para nos conectar com o mundo, com as pessoas, com os orixás, com os guias, se a gente souber utilizar ela da forma correta. Porque se eu utilizo a comunicação violenta, eu gero uma desconexão. Agora vamos pensar essa desconexão entre duas pessoas que dizem que se amam. Vamos pensar nessa desconexão entre dois sócios, que se juntam no início, né? Aquela paixão pela coisa, né? Vamos montar um negócio, vamos ficar ricos nós dois, daqui a pouco começam as brigas. A comunicação violenta aí começando a atrapalhar. Então a gente tem que entender isso, que a comunicação ela é para me conectar. Se eu não tenho nada para falar ou nada para manifestar verbalmente, para me conectar com o outro, para resolver um conflito, um problema, uma situação, então eu silencio. Porque já basta os problemas como eles estão, não vamos aumentar, porque é muito mais complicado. Vou dar um exemplo bem bobo, gente, muito bobo, muito simples de comunicação violenta. Quando alguém convida a gente para a gente ir para um aniversário, só que a gente não está afim de ir para o aniversário. E a gente fica, meu Deus do céu, precisa inventar uma mentira, né? Quanto mais cabeluda, melhor a mentira, para a gente não ter que ir, às vezes, naquele compromisso que a gente não está no clima, às vezes a gente não está, mas tem gente que não respeita, né? Aí será que também a gente está respeitando o espaço do outro? Eu convidei alguém para um aniversário meu, eu convidei ou eu intimei essa pessoa?
Então a gente tem que analisar. E aí, quais os dois exemplos que eu vou trazer? Da comunicação violenta, dentro desse aspecto do convite, e a comunicação não violenta. A comunicação violenta é o seguinte: a gente convida a pessoa não aparece no aniversário. Quando a gente encontra a pessoa, pelo amor de Deus, falando, não, te convido mais não. Não, eu preferia nem ter chamado. Toda vez que eu te chamo é a mesma coisa, a comunicação violenta. Ela é sutil, mas ela magoa, não magoa? E a gente põe todo o amargo. Aí a gente para e analisa, vem cá, eu intimei a pessoa ou eu fiz um convite? Eu queria que ela fosse para ela estar bem junto a mim, ou eu queria que ela fosse só para encher, para dizer que minha festa voltou, mesmo que ela esteja mal, que ela não esteja bem, que ela não queira ir no aniversário ou no negócio. Então a gente tem que analisar. Já se fosse a comunicação não violenta, e a gente encontrasse com essa pessoa aí que a gente fez o convite e ela não apareceu, a gente falaria outra forma. Ô, fulano, senti sua falta, vamos ver se da próxima vez, eu pensei até em te ligar, eu falei, não, deve estar ocupado. Ou a comunicação não violenta. Você não está gerando outras questões. Deixa o que já está. É igual eu falo, a gente fica feliz quando a gente faz convite para uma pessoa, a pessoa não vai, a gente não fica. Mas a gente brigar com a pessoa, cobrar a pessoa dessa forma, vai melhorar? Não vai. Na verdade, vai afastar mais ainda. Talvez no próximo convite a pessoa já tenha até saído da nossa vida porque não aguenta mais as reclamações, né? E a gente fala, quem aqui já não passou por essas experiências? Eu espero que aqui ninguém seja esse que faz a intimação, né? Mas tem. Às vezes a gente faz a intimação, a gente quer obrigar a pessoa a estar bem no lugar que ela não gosta, às vezes. Pegar um exemplinho aqui do meu trabalho, gente. Tem a galera dos pagodes lá no meu trabalho, né? Eu não gosto de pagode. Respeito quem gosta, gente. Eu não gosto. Mas tem a galera do pagode. Toda semana eles querem fazer uma festinha, às vezes até lá na sessão, sabe? Quando tem aniversário de alguém, meu filho, é a deixa. Não, peraí. O corredor lá do órgão vira aquele negócio de festa, né? E aí vamos fazer a comemoração. E eles querem obrigar, às vezes quem não gosta muito dessas relações, a esse tipo de coisa, desse tipo de música. Tem a associação que fica lá perto, eles fazem toda a festinha. Agora mesmo teve uma festinha, né? Sexta-feira. Adivinha quem que não foi? Adivinha quem que não foi pra festinha? Porque é muita bebida, tem uns pagodes. Gente, quem gosta, tudo bem, mas tem gente que não gosta. Sabe onde eu queria que eles viessem comigo? Aqui no centro. Mas eles não gostam, eu vou obrigá-los? Não, gente, é cada um fluindo, entendeu? A gente tem que aprender a respeitar o espaço das pessoas. Obviamente a gente convida, como eu já os convidei, como eles também me convidam, só que eles brigam comigo até que eu não vou, né? Mas eu nem invento mais história, só falo, você já sabe que eu não gosto muito. Às vezes eu apareço lá, né, como alguma coisinha e vou. Mas a gente tem que saber lidar, né? Agora o perigo é essa comunicação violenta, porque ela vai gerando uma rusga e aquilo ali vira um grande conflito e daqui a pouco, se a gente está falando de amizade, não existe amizade, porque aí a pessoa fala, não quero nem mais saber de fulano. Imagine isso na família, imagine isso no relacionamento, imagine isso numa sociedade, né? No namoro que está começando a construir o amor, porque, gente, eu não acredito que ninguém nasce amando, não. A gente vai aprendendo a amar e a gente vai construindo um relacionamento com a pessoa ali. Existem exceções? Existem, né? Almas que já vêm com afinidade para continuar uma história aqui. Uma história só de amor, né? Porque todos têm alguma história para continuar aqui, né? Resumo da ópera. Você convidou a pessoa ou você intimou a pessoa? Você está obrigando a pessoa? Como é que é essa relação? Como é que está a sua comunicação? E aí tem a outra parte mais sutil ainda dessa comunicação violenta ou não violenta. O gesto, a postura corporal. Vamos imaginar aqui que entrou um irmão ali, um irmão está entrando ali para chegar aqui no centro para ser atendido. Aí, eu não gosto da pessoa. Como é que eu olho? Aí a pessoa vê eu fazendo isso aqui. Isso é uma comunicação violenta ou não é, gente? Sabe aquela história que um gesto fala mais que 1000 palavras? É esse. Ou então tá uma rodinha assim de amigos, a pessoa chega, existe já uma rusga, porque quando existe os dois já sente a rusga. Aí a pessoa senta na roda, você... Sabe? Gente, comunicação violenta. Como isso faz mal, né? Você dá um bom dia para a pessoa olha de cara feia. Como uma vez eu ouvi também. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu me trabalhei na hora, né? Porque ninguém aqui é perfeito, não. Aí eu dei um bom dia para a pessoa falou assim, bom dia, mas não é por causa de você, não é às suas custas. Parei assim, eu falei, não, deixa eu sentar, fluidifiquei a minha água na mesa, fluidifiquei, tomei o copo, depois peguei outro, fluidifiquei, tomei de novo. Falei, Ave Maria, era só um bom dia. Foi desse jeito, falei, gente, bom dia, mas não é graças a você nem por causa de você. Eu falei, o que eu fiz? Aí eu comecei, né? Como a gente aprende com os guias aqui, o que será que eu fiz? Será que eu tive alguma comunicação violenta em algum outro momento aí, agora eu estou só recebendo troco? Eu falei, mas eu não vou multiplicar. Eu falei, botei no caixa, falei, meu irmão, não lembro. Se eu lembrar depois eu peço perdão. E assim a gente segue na vida, para não estragar o nosso dia, né, gente?
Tem gente que passa uma vida toda se comunicando por meio de maneiras violentas e nunca se apercebeu disso. Gente, um cobrador no ônibus, um passageiro, às vezes você quer passar no ônibus, está meio apertadinho assim, né? Dá licença, né? Ou então você recebe a comunicação, né, violenta aqui na costela, fala que a cura, aí é aquele negócio, geralmente as pessoas que vão trabalhar pegam o mesmo ônibus, né? Acabou, aquelas duas pessoas quando olham um no ônibus do outro, aí já começou, gente. Comunicação violenta só gera conflito. Às vezes tinha toda uma sintonia, afinidade para construir uma bela amizade, aí jogou fora, por causa de uma besteira. Isso não tem exceções, né? Dessa regra não tem, parece que não tem exceções, A gente sempre tem um pouco disso, dessa comunicação violenta. Quanto mais intimidade a gente tem com as pessoas, mais violenta a gente tem que ser. Pior, né? Porque é um contrassenso isso. Boa parte dos conflitos se dão pela comunicação violenta. Empregos são perdidos, promoções são perdidas, famílias vão sendo minadas ao pouco. Uma casa espiritual como essa aqui, gente, se desintegra. Quantas casas espirituais estão se desintegrando por causa disso? As pessoas, os médios de uma corrente, não podem nem um olhar para o outro, né? Igreja também acontece isso. Sabe por que a gente fala assim, que é mais fácil você viver assim numa igreja e é mais difícil na Umbanda e no Candomblé? Porque na Umbanda e no Candomblé tem a convivência. A gente vive junto. Então não tem como a gente não resolver as coisas entre a gente. Ela não é, gente. A gente tem que resolver. A gente sempre conversa, sente raiva, briga, discute, que nós somos seres humanos. Mas o que nos move é a nossa fé, o amor e a caridade. O tom do nosso crescimento, da nossa relação é esse. Então a gente entende, a gente silencia e depois a gente busca se comunicar fraternalmente, amorosamente. Isso é que é importante. E aí a gente pergunta, para que isso, gente? Destruir um casamento, uma família, uma sociedade, um namoro que está começando. Para que essa comunicação violenta o tempo inteiro? O tempo inteiro. Vamos colocar a mão em nossas consciências enquanto é tempo. Antes que as coisas ruam, né, caiam, se destruam, se desintegrem na nossa frente. Aí a gente falou, né? Então vamos prestar atenção que a comunicação violenta ela não é apenas verbal, ela é mais gestual e corporal, é física do que propriamente verbal. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Vamos falar um pouquinho de ciência. Pesquisa, uma pesquisa que eu peguei na internet. 55% da mensagem é transmitida via linguagem corporal. Inclusive, deixa eu dar uma leitura na linguagem corporal aqui de vocês. Sabe aquela história? Eu estou falando aqui, como é que tá? Eu fico observando, né? Mas a gente entende, às vezes dá um soninho, só estou brincando. Mas assim, a gente observa muito essa linguagem corporal nas pessoas, aquela história de cara fechada, braços cruzados, né? Às vezes você cruza o braço, mas você tá assim, mas tá tranquilo, tá olhando no olho da pessoa, tá acompanhando a conversa. Às vezes você cruza e tipo, Deus do céu. E as mexidinhas de cabeça? Às vezes eu vejo as mexidinhas de cabeça. Faz parte, gente, faz parte. E aí, 55% da mensagem é corporal. Olha só, 55% é corporal. Ainda segundo o mesmo estudo, a voz é responsável por 38%. E as palavras apenas por 7%. A voz, 38%. Aí a voz é o que? É o tom, né? Como você fala. E as palavras, só 7%. Né? Então é aquela história do, sabe o querido? Ô meu querido, não era para fazer assim, ó o querido. A palavra querida era para ser uma coisa boa, mas olha o meu tom. Ô meu querido, você é burro, né? Faltou completar, né? Aí quando vocês prestaram atenção que quando alguém conversa com a gente assim, a gente completa mentalmente, né? Aí a gente fica enfesado. Oi? Você me chamou de burro? Não, eu não falei burro. Falou sim. Foi isso que você quis dizer, né? E assim a gente vai viajando, gente, na crista dos conflitos. É assim geralmente que a gente faz. Outra pesquisa mostra que as pessoas fazem julgamentos, essa aqui eu tomei susto. As pessoas fazem julgamentos umas das outras em 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Gente, pega um segundo. Divide por 10. A gente faz julgamento das pessoas em 1/10 de segundo. Aí entrou o irmão ali, né? Tomografia computadorizada, raio-x, meu filho, aí vai as críticas, tudo, pá. Aí vocês aí também, né? Viu um médico aqui fazendo uma coisa,
tomografia computadorizada, raio-x, 1 milésimo de segundo, começa a ver os defeitos. Gente, a gente tem essa tendência, não tem? Todos nós, sem exceção. Agora a gente precisa trabalhar. São formas de comunicar. Aí eu paro e pergunto: tem a comunicação verbal, tem a comunicação gestual, tem o tom da minha voz e tem a comunicação por energia, não tem? Tem a comunicação por energia. Qual a energia que eu estou emanando para aquela pessoa? Aí depois fica aquela conversa: meu santo não bate com dessa pessoa, não. Gente, santo não tem nada a ver com isso, não. Santo não tem nada a ver com isso, não. É você, com seus defeitos aí, com as suas rusgas, né? Então a gente tem mania de jogar pro santo, né? Ah, a culpa é do santo. Meu santo não bateu isso, não. Meu anjo de guarda que não bateu, né? Não bateu. Já pensaram se andássemos o dia todo com uma câmera, filmando nossas reações e até emoções e depois assistíssemos? Gente, imagina assim um drone invisível aqui filmando a gente o tempo todinho, todas as nossas caras, bocas, sabe? Quando a gente pensa, joga tudo gravando. Aí imagine você chegando à noite, vai fazer sua prece ali: Papai do céu, obrigado por esse dia, me perdoe, me perdoe, me perdoe, tal. Aí você vai assistir como é que você agiu em relação às pessoas. Já pensou se a gente parasse para assistir? O que a gente pensou de cada pessoa, se fazia sentido aqueles pensamentos, sabe? As rusgas, os trejeitos, a antipatia que a gente gerou gratuitamente pelas pessoas, na família, no seio familiar, como é que é isso? Nos namoros, gente, relacionamento, todo mundo procurando, né? O príncipe dourado, a rainha branca, enfim, mas a gente não constrói, né? Ou seja, esse conto de fadas a gente tem que construir, a gente só destrói, né? Aí vira dragão, vira monstro, e aí pega espada, o lume, ajuda, bota a cabeça, e a gente está fazendo esse... Não tem como, gente, é construir relacionamento, amizade, namoro, família, sociedade, profissão. Gente, a gente passa 8 horas às vezes na empresa, 6 horas na empresa. Vamos fazer esse momento ser agradável, porque a gente mora mais lá do que cá, né? Vamos fazer ser agradável. Por trás da comunicação violenta existe sempre um dono da verdade. Às vezes é dois bicudos, né? Dois bicudos. Às vezes os dois donos da... Imagine 2 donos da verdade conversando, gente. Não tem como, impossível. Por trás da comunicação violenta existe sempre um dono da verdade, ou 2, um ser intocável e perfeito, indefectível. Gera-se um conflito, une-se a ele e coloca-se contra o outro. A gente tem uma palestra que fala sobre conflito, e a gente fala muito disso aqui. A pegada da palestra é o seguinte: tem um conflito entre um casal, vamos pegar um exemplo do casal, né? Gente, pega o casal se une para resolver o conflito. Mas o que geralmente faz? Um pega o conflito e usa o conflito para ir contra a pessoa. Ou o outro pega o conflito e usa o conflito para ir contra a pessoa. Por que não unir os dois seres inteligentes para resolver os conflitos? E nenhum dos dois se unir com o conflito. Essa é a ideia inteligente, né? Mas nós, às vezes, nós nos perdemos. Mas vamos tomar consciência disso. Aí a pergunta que fica: alguém nos explica qual o sentido disso? Da gente amar uma pessoa que está com a gente, ou ter uma amizade, uma sociedade, e aí surgir um conflito, em vez da gente se unir para resolver esse conflito junto, não, a gente se une ao conflito para destruir a outra pessoa, porque a gente quer ter razão, que a gente quer ser o dono da verdade. Isso só vai de mal a pior. Quero ser bem tratado, mas com a minha comunicação violenta, eu vou atropelando tudo e todos à minha frente. A gente precisa entender que o outro tem a própria vida. A gente não tem que mandar na vida do outro. A gente não tem que querer que o outro haja do jeito que é melhor para a gente. O outro tem que agir de acordo com o juízo dele. Entendeu? Aí a gente tem que ter sabedoria para aceitar. Cada um tem a sua vida para seguir. Do mesmo jeito que a gente quer ser respeitado. Quem aqui que gosta de alguém o tempo inteiro dando pitaco? Você tem que fazer assim, tem que ser... Eu acho que tenho certeza que ninguém gosta. E por que a gente quer que os outros façam as coisas do nosso jeito, se a gente não quer fazer do jeito dos outros? Vamos nos dar essa liberdade, né? Deixa cada um ser cada um. Se está desarmonioso demais, conflituoso demais, aí a gente vai se afastando, porque aí é natural. E eu não estou falando de casamento, de namoro, não, porque aí a gente tem que tentar resolver. Qual é a linha, a nossa missão dentro do relacionamento família, de uma sociedade? Construir bases cada vez mais sólidas. E não qualquer probleminha se afastar logo, né? Como os nossos guias falam, né? Os Exus Pombagira falam muito isso. É fácil fugir dos problemas, né, meu filho? Fácil fugir do problema, né? Então a gente tem que parar e analisar o que realmente é esse amor, esse carinho, essa fraternidade, essa conexão que a gente quer gerar com essa pessoa na nossa vida, né? Ninguém nasce dissimulado, ninguém nasce irônico, ninguém nasce sarcástico, ninguém nasce desrespeitoso.
A gente vem aprendendo isso ao longo da nossa caminhada. Às vezes a gente nem presta atenção, não percebe. Mas algumas vezes a consciência já chama a atenção e o que a gente faz? Ignora. Eu falei daquele drone gravando a gente o dia todo. Esse drone, ele existe, só que não é um drone. O nome dele é consciência. Tudo que a gente faz, pensa, sente, vibra, recepciona, tudo fica gravado no subconsciente. Aí a gente tivemos várias vidas lá atrás, né, gente? Reencarnamos aqui agora e estamos com uma vida profissional com muito problema. Nossa, mas eu não fiz nada, eu sou um profissional tão bom. As coisas que eu fiz estão gravadas no meu subconsciente. Então, o nosso subconsciente, temos uma palestra no canal também bem interessante. Eles controlam 95% da nossa realidade hoje. Tudo que a gente fez nas encarnações passadas, as coisas boas também, tá, gente? Tem coisas boas que a gente fez e a gente também está recebendo as bênçãos. Mas as coisas ruins, que o nosso tópico aqui é para a gente atacar as coisas ruins ou resolver as coisas ruins, então 95% do que acontece no nosso dia hoje é mais das vidas pretéritas, tudo da vida pretérita, do que propriamente do que eu fiz hoje. Por isso a gente fica assim, nossa, mas por que eu mereço isso? Deus é injusto, né? Por que eu mereço isso? Eu não fiz nada, eu sou uma pessoa tão boa. Minha filha, nessa vida tu até tá bonzinho, mas nas outras, criatura, a fita tá tocando. E a música que você tem que dançar é a que você gravou na fita. Tá entendendo? Você não pode gravar uma música ruim e querer dançar uma música boa, não. Então cada um grava a sua música, o seu compasso, o seu ritmo, a sua letra. É prosperidade, é saúde, é alegria, é abertura de caminho. O que a gente gravou? Ah, mas eu gravei essas coisas ruins, tem como eu mudar? Tem, né? Deus nos dá a cada dia, é uma página branca, não é? Vamos começar a mudar essa energia imediatamente. Não podemos confundir comunicação violenta com sinceridade, com ser franco, com querer o bem do outro. Precisamos respeitar o espaço do outro novamente. A gente às vezes confunde, né? A gente briga com alguém, a gente é arrogante com alguém, a gente é autoritário com alguém, ou seja, tem uma comunicação violenta e a gente fala que só está sendo franco. Isso não é ser franco. A gente pode ser franco com respeito, com empatia, com interesse, ou respeitando o espaço do outro. Então, essa franqueza é mais a comunicação violenta, dissimulada de franqueza, que é para a gente falar o que a gente quer falar, do jeito que a gente quer falar. Então, ser franco é outra coisa completamente diferente. Comunicação não violenta, ou seja, a boa comunicação, tem mais a ver com você dizer a coisa certa, da maneira correta, buscando a harmonia. Tem que ter coesão, tem que ter coerência, no sentido de construir uma relação saudável e harmoniosa. Isso é a boa comunicação. Pode ser franco, pode ser direto, desde que tenha consciência do que quer causar e do que vai causar no outro. A partir do momento que você fala alguma coisa para alguém, você não se importa se isso vai machucar ou não a pessoa, isso é comunicação violenta. A partir do momento que você ignora o sentimento do outro, isso é comunicação violenta. E a gente faz isso com a gente também, não faz? A gente se maltrata muito também, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, né? Botando muita força em emoção, às vezes de culpa, de remorso, de cobrança exacerbada, exagerada, ou então simplesmente não cobrando nada, deixando tudo correr solto, ou seja, não se disciplinando. Eu vi uma carta, coisa de Facebook e WhatsApp, né, gente? Como eu falo, pego muita inspiração às vezes da palestra. E eu lembrei aqui agora que eu vi uma passagem que um rapaz, ele é presidiário, e ele foi condenado à morte, gente. Como é que fala? Pena de morte. Ainda bem que eu não lembro. Diz que quando a gente não lembra é porque a gente não gosta muito, né? Por aí. Ele foi condenado à pena de morte, acho que nos Estados Unidos. E aí ele fez aí ele tinha direito a um desejo antes, né? Parece que eles dão isso para todos os presos que foram condenados à morte, tem um último desejo. E o último desejo dele foi um pedaço de papel com um lápis. E ele fez uma carta para a mãe dele. Eu li assim, me segurando, né? Porque muito forte. Ele falando para a mãe dele, agradecia para ela por ela ter dado a vida para ele, mas também ela tinha a responsabilidade de ter dado a morte para ele, porque ele tinha sido condenado à pena de morte porque ela não corrigiu ele quando foi necessário corrigir. Então ele começou a roubar desde muito novo e ele levava as coisas do roubo para casa. O pai dele queria corrigir e às vezes até bateu nele, e a mãe dele entrava na briga e botou o pai dele para fora. E ela começou a se utilizar das coisas que ele roubava e levava. Então assim, ele falava assim, mãe,
leve essa carta para o máximo de mãe que você conseguir no mundo, porque nenhuma mãe, nenhum pai tem que criar um filho para ser bandido. Porque o que eu precisava naquela época era correção, era disciplina. E você, mãe, me protegeu das coisas do aprendizado, das coisas boas. Aí a gente fala muito aqui, né? Os médicos vão lembrar, os nossos guias falam muito. Às vezes assim acontece alguma coisa, principalmente médicos que estão começando na Umbanda, não todos, são algumas exceções, e falam assim, mas minha vida está muito difícil, eu entrei na casa, achei que tudo ia melhorar, né? Virar mágico. E aí ele fala assim que a gente percebe que o médium tem uma cobrança, tipo assim, poxa, por que aconteceu isso comigo? Por que os Exus, as pombagiras não me protegeram? E aí eles falam, meu filho, a gente não pode proteger vocês do aprendizado, do que vocês precisam aprender. O que vocês precisam aprender está debaixo de uma justiça. E a gente não pode proteger vocês da justiça. O que está fora da justiça, a gente protege. Então a gente tem que analisar o nosso papel de pai e mãe. Sabe outro exemplo que eu pego muito? Eu tenho um filho, e o meu filho é bem mal criado, eu não dou educação para ele. Aí alguém vai e corrige meu filho fez alguma coisa ruim, errada, e alguém corrige. O que eu viro? Um bicho em cima da pessoa. Como se alguém não pudesse corrigir uma coisa errada que meu filho fez. Em que sociedade a gente está? Né? Como assim? Se meu filho fez uma coisa errada, por que um outro adulto não pode corrigir? Agora, tem um tom certo, né? Aquela franqueza, a forma correta. Mas a gente tem que entender isso também, porque meu filho ninguém fala, não é? A gente tem isso, mas está fazendo uma coisa errada. Eu corrigi ele para o bem, né? Eu fiz parte de um trabalho de evangelização na estrutural durante muito tempo. E a primeira reunião, eu tinha uma responsabilidade na evangelização infantil, a primeira reunião que eu tinha com todas as mães que traziam os filhos é a seguinte: olha, nós vamos corrigir os seus filhos, nós somos evangelizadores, estamos aqui para trazer, tudo bem, ok. Se a coisa for grave demais, agora ninguém vai bater nos seus filhos, ninguém vai pegar no braço com força, nada disso. A nossa correção é conversar, botar de castigo, né? Essas coisinhas que a gente, até eu estudava um pouquinho de psicologia para entender como lidar com as crianças, mas entende que é preciso a correção? Hoje em dia, se um professor corrige uma criança numa sala de aula, a gente já sabe o que dá. Eu estou falando de situações que a criança está errada. Estou falando de situações que a criança está fazendo alguma coisa correta. Vamos prestar atenção nas nossas comunicações violentas que manifestam insulto, arrogância, depreciação, rotulação, crítica destrutiva, comparação, sentenciamentos, diminuição, excessos de todas as formas, com palavras, mas também sem palavras. Para que isso? Para fazer da nossa vida e da vida do outro um inferno? É isso que a gente quer? Porque comunicação violenta é aquilo que a gente fala, violência só gera violência. Quantos problemas pessoais, profissionais, familiares não evitaríamos com uma boa comunicação? E quantos problemas nós estamos gerando no dia a dia com essa comunicação violenta? Com os pensamentos também violentos que a gente tem. Para finalizar, gente, quando ignoro os efeitos do que eu falo no outro, isso é comunicação violenta. Precisamos aprender a ser educados e respeitosos, mesmo para discordar. Então, quando a gente discorda de alguém, a gente tem que aprender a discordar com respeito, gente, né? Com cuidado com o outro. Sabe aquela frasinha, pensar diferente não é pensar contra? A gente tem essa mania de achar que quem pensa diferente da gente está contra a gente leva para o lado pessoal. Não, pensar diferente não é pensar contra. Vamos seguir com isso. Utilizar a comunicação violenta para diminuir a violência da comunicação é, no mínimo, um contrassenso. Violência gera violência. Qual é o papel da comunicação? Me conectar ou me desconectar? Como é que a gente está se comunicando com a natureza? Como é que a gente está se comunicando com os orixás? Com os nossos guias de Umbanda? Como é que a gente se comunica com a nossa família, com os nossos entes amados? No trabalho, né? Comunicação não violenta não é você ser permissivo, falar baixinho, mansinho ou aceitar tudo. Não é isso, a boa comunicação não é isso. Não tem nada a ver com isso. Comunicação não violenta tem mais a ver com clareza, sinceridade, honestidade, com respeito e com cuidado com o outro. Respeito e cuidado, gente. Então essas são as palavras-chave. Vamos avaliar aí como é que está a nossa comunicação, se está violenta demais, se não está, se a gente não está criando mais conflitos, se a gente está gerando com a gente também, né? Como é que eu estou me tratando, como é que eu me comunico comigo mesmo no dia a dia, para a gente não gerar mais conflito e assim a gente não ter que ficar vindo, por exemplo, numa casa de Umbanda, buscar que os guias não nos auxiliem a resolver os problemas que a gente está causando no dia a dia. Como que os guias fazem isso?
Os guias tentam, auxiliam, orientam, vão levar paz, né? Aí eu imagino, né? Os pretos velhos lá na nossa casa, nós brigando, batendo boca e os guias, ai meu Deus, você foi lá pedir ajuda, nós estamos aqui para fazer uma limpeza, mas não tem como, né? Então vamos analisar isso, porque acontece isso, os nossos guias vão nos nossos lares, né? Então vamos ficar ligados nisso, vamos fazer. Ah, quer dizer que eu não posso brigar nunca mais, tem que ser um ser humano perfeito? Não, é os exageros, os excessos. Aí a gente está aqui para trabalhar em comunidade, em fraternidade, que seja para tornar tudo mais leve, porque a vida já está pesada demais, gente, com os problemas dela, vamos dizer assim, né? Coisas que às vezes a gente não causou diretamente, mas que debaixo da justiça chega até a gente. Ninguém é vítima, né? Mas a gente tem que construir esse mundo melhor que a gente quer viver. Então, saravá, axé.